Meus irmãos, desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta tarde, tarde de bênção, tarde de alegria, tarde que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, bem como nossa querida coordenadora, nossa querida irmã Iraci, pastor Tiago Lucena, que está em missão junto com a nossa irmã Roberta Lucena. Deus abençoe as irmãs que fazem o círculo de oração e também os irmãos que estão aqui, as irmãs que estão aqui também. É um círculo de oração online e presencial também, não é não? Está todo mundo aqui adorando a Deus na beleza da sua santidade. Prometo ser rápido. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro dos Salmos. Salmos de número 29. E o verso de número 3, que assim diz a palavra do Senhor. Salmo 29, o verso 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Verso 7. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Amém? Amém? Pode sentar, já foi feita a oração por nós na tarde deste dia. E queremos louvar a Deus pelas irmãs. Hoje estão com a farda da nossa escrito por Davi, diante de um cenário de angústia, a qual o mesmo sofria, longe dos muros de Jerusalém. Davi estava clamando, adorando a Deus e também declarando o impacto e o poder que existe na sua voz. Davi aqui exalta este impacto e demonstra o poder que existe na voz de Deus em diferentes formas, como, por exemplo, Davi chega a declarar que a voz de Deus é majestosa, que a voz de Deus separa as labaredas de fogo, que a voz de Deus faz quebrar o cedro do Líbano. Aqui Davi está demonstrando que esta voz é majestosa, impactante, poderosa e é capaz de fazer coisas inimagináveis. E é por isso que nós crentes, quando nos reunimos para adorar a Deus, temos como intuito louvá-lo, engrandecê-lo, render glória e majestade a este Deus. Mas também temos como intuito principal nos reunir para buscar e ouvir a voz de Deus. Todo cristão, todo crente, todo aquele que busca a Deus tem um interesse maior também de ouvir a sua voz, de escutar a voz de Deus falar conosco. Isto porque servimos a um Deus que fala, a um Deus que se manifesta, a um Deus que se mostra àqueles que o buscam. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Deus se revela, Deus se mostra. É possível ouvir a sua voz.
Os estudiosos chegam a chamar esse tipo de revelar-se de Deus com a expressão de teofania, que é uma palavra do grego que significa teopania, ou seja, teo, Deus, pania, revelar-se, mostrar-se, mostrando que Deus tem prazer em se revelar e se revela de diversas formas. A Moisés, no capítulo 3, Deus se revelou através de uma sarça ardente. Ao povo no deserto, Deus se revelou através de uma coluna de nuvem, coluna de fogo. Deus mostra-se e se revela para nós de diversas formas e diversas maneiras. De modo que sabemos que o Deus que servimos, Ele fala, Ele se mostra, Ele se revela. Diante disso, vemos vários episódios que Deus se revelou ao seu povo, que Deus falou com o seu povo. Deus falou com Jeremias, dizendo a Jeremias no capítulo 1, versículo 5, eu te vi ainda informe no ventre da tua mãe. Deus falou com o profeta Isaías no capítulo 6, dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus falou com Abraão em Gênesis 12, dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. De modo que personagens diversos na Bíblia Sagrada tiveram o privilégio, o prazer, a alegria de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus falando diretamente ao seu coração, se revelando para eles de forma extraordinária, de forma impactante. Deus fala, Deus se revela. E todas as vezes que Deus fala com o homem, algo diferente acontece nele. Toda vez que Deus fala com o homem, algo de extraordinário acontece no seu viver e na trajetória da sua vida. De modo que Deus nunca deixa alguém sem resposta quando esse alguém o busca de forma sincera, de alma, de entendimento. Se buscou a Deus, Deus não vai te deixar sem resposta. Deus não vai lhe deixar sem ouvir a sua poderosa voz. Aleluia, aleluia. Deus falou no Antigo Testamento, falando com esses homens, falou no Novo Testamento através do próprio Jesus, que é Deus. Quantas vezes Jesus falou com pobres, pecadores, enfermos, mostrando a sua glória, o seu projeto, o seu plano de redenção e de salvação. Falou em Atos dos Apóstolos, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Quem não lembra da reunião que estava Paulo e os demais, no capítulo 13 de Atos, quando Deus fala, o Espírito Santo fala no meio daquela reunião, dizendo, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que vos tenho chamado. Isso significa dizer que a voz de Deus não foram apenas para os irmãos do Antigo Testamento, não foram apenas na época de Jesus, mas que ainda hoje o Espírito Santo fala conosco, ainda hoje é possível ouvir a voz de Deus, ainda hoje é possível ser impactado por esta voz e ouvir essa forma tremenda que Deus tem de se revelar a todos nós. No entanto, queridos irmãos, é necessário dizer que existem pessoas que ainda não conseguem entender essa voz. Deus fala de diversas formas, Deus dá sinais, Deus mostra, mas tem pessoas que não conhecem essa voz. Quem não lembra, em 1 Samuel, no capítulo 3, quando Deus se revela a Samuel através de sonhos, chamando-o pelo nome, Samuel. E Samuel levanta, vai até Eli, achando que é Eli que falava com ele. E diz o texto que outra vez Deus torna a falar com Samuel, o chamando pelo nome Samuel. E Samuel uma vez mais vai até Eli, achando que Eli está o chamando. É necessário entender que Samuel não conhecia a voz de Deus.
Samuel não conseguiu distinguir que era Deus falando com ele. E existem pessoas que, por não ter intimidade com esse Deus, ainda não conseguiu entender a voz de Deus falando consigo, os sinais que Deus mostra. É por isso que tem pessoas que estão em caminhos tortos, agindo de forma errada, vivendo uma vida embaraçada, vivendo uma vida longe do projeto e do plano de Deus, porque ainda não atentou para ouvir esta voz, não atentou para conhecer essa voz. Oséias, uma vez profetizando, disse: corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer, ter intimidade, ter relacionamento, ter vivência, porque agindo assim não conseguiremos, queridos irmãos, estar distante dessa voz, e sim estaremos cada vez mais próximo, mais perto dessa voz. Quantos estão hoje vivendo situações difíceis porque não ouviram a voz de Deus dizendo: retroceda, volte? Quantos não estão vivendo vida melhor, de uma forma feliz, porque ainda não conseguiram discernir essa voz? Mas o Senhor lhe diz nessa tarde: escute a minha voz, me busque, tenha intimidade comigo, rompa as barreiras, desce a minha presença. Uma vez o Senhor falou com o profeta Jeremias, dizendo: desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Era Deus dizendo: Jeremias, eu estou te convidando a ver como eu trabalho. Jeremias, eu estou te convidando a descer a minha olaria, porque eu quero te mostrar como eu estou agindo, como eu estou trabalhando. Deus nos convida a descer, aleluia. Deus nos convida a buscá-lo. Deus nos convida a mergulhar em sua presença para ouvirmos a sua voz. Porque não há condição de continuar sem ouvir a voz dele. Não há condição de vencer sem ouvir a voz dele, porque a voz dele é direção, a voz dele é proteção, a voz dele é ânimo, a voz dele é força, a voz dele é renovo. Não vai conseguir vencer sem ter a voz dele bradando ao teu coração. Aí ele está dizendo: desce a minha presença, desce a minha casa, desce para me buscar, porque eu te farei, aleluia, ouvir a minha voz, ouvir a minha presença. E este quadro muda, esta situação muda, porque a voz de Deus é direção, aleluia. Quantos não estão fazendo como Eva e Adão, trocando a voz de Deus pela voz da serpente? Deus falou com Adão dizendo: não coma do fruto. Aí, em Gênesis 2, 3, aí veio a serpente e disse: pode comer. E quantos estão trocando a voz de Deus pela voz da serpente? Quantos estão vivendo em labirintos, laços, aleluia, estão vivendo embaraçados porque estão rejeitando a voz de Deus pela voz da serpente, trocando a voz de Deus pela voz da serpente. Saul não ouviu a voz de Deus e perdeu o trono. Jonas não ouviu a voz de Deus e terminou dentro do ventre do grande peixe. Pessoas estão pagando preço porque não ouvem a voz de Deus. A esposa de Ló não deu ouvido à voz de Deus e acabou olhando para trás e se transformando em uma estátua de sal. O preço tem sido muito grande para quem não escuta a voz de Deus.
O preço tem sido muito grande para aqueles que querem andar de vantagem, querem andar pela ótica humana, pela ótica da sua sabedoria, pela ótica do seu conhecimento. Tem pessoas que acham que a força do seu braço resolve. Tem pessoas que acham que a força da sua inteligência, da sua persuasão resolvem. E Deus está dizendo, não é você. Não é do teu jeito. Não é da tua maneira. Não é a tua sabedoria, é a minha voz. Aleluia. Uma vez Josué desesperado, porque Moisés havia morrido, e Josué sem saber o que fazer, Deus brada. E diz a Josué, Josué, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Aí ele usa uma palavra dizendo assim, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Era Deus dizendo, Josué, eu sei que tu estás com medo. Eu sei que a missão é grande, você é pequeno. Eu sei que não é fácil. Os temores estão tentando predominar em teu coração, em tua mente. Mas eu estou lhe dizendo, Josué, não temas, não te espantes, eu sou contigo. Eu estou contigo, lado a lado, ombro a ombro. Eu vou adiante, endireitando os caminhos, quebrando as correntes, vou destruindo os ferrolhos de ferro. Mas Josué, não te aparte, não te afaste, nem para a direita, nem para a esquerda. Anda na palavra, escuta a minha voz, escuta o que eu falo contigo, porque não tem como dar errado. É seguir o projeto e andar conforme a minha direção, Josué. E Deus está falando com você nesta tarde, dizendo, é difícil. O espanto tenta te tomar, a angústia invade o teu coração. O desespero tenta falar mais alto, mas eu lhe digo, não dê a voz ao medo, não dê a voz ao espanto, não dê a voz aos temores. Escute a minha voz, porque a minha voz, ela aplaca os medos. A minha voz, ela te encoraja. A minha voz, ela te dá direção. A minha voz faz correr os temores. Eu te dou coragem nesta tarde, avança. Eu te dou direção, avança. Eu pego em tuas mãos e te conduzo, dizendo, vai dar certo, porque a minha voz não mente, a minha voz não engana, a minha voz não falha, a minha voz é poderosa para dividir as águas no meio e você passar por ela. Avança, porque eu te garanto, eu falo contigo nesta tarde dizendo, receba força para prosseguir, receba ânimo para avançar. Elemandore baracandara sora barahasia. Oh glória! Não faça como um Saul, escute a minha voz. Não queira entrar em tempestades como Jonas, escute a minha voz. Não queira viver paralisado como a esposa de Ló, escute a minha voz. Não queira perder a bênção por causa da voz da serpente, escute a minha voz. Oh, como Deus fala aqui nesta tarde.
Uma interrogação tem surgido em teu coração nesses dias, dizendo: por que estou assim? Porque na minha vida nada dá certo? Porque na vida de alguém é diferente? Porque na vida de outra pessoa é feliz? Porque meus projetos não avançam? Porque eu não encontro direção para acertar neste plano? Porque não tenho paz? Porque não tenho alegria? Porque a minha vida vive nessa dissensão? Porque eu não consigo alcançar? E Deus te responde nesta tarde dizendo: é porque você ainda não deu ouvido à minha voz. Oriari mindrio fastere mendaracandorevassia. Aleluia. Ebeior vastor que mandoreva uiti orgia andorebargia elergi bicama sorgia tergi midiorgi ebergiação. Eu estou a falar contigo nesta tarde e estou lhe dizendo: ande conforme aquilo que eu estou dizendo. Eu estou te dando direção. Eu estou abrindo a tua mente. Eu estou te dando estratégias. Olha como eu te mostro o caminho diferente a qual tu deves seguir. Tenha coragem, porque eu vou abrir o mar. Tenha coragem, porque eu vou derrubar as muralhas diante de você. Tenha coragem, porque eu vou te fazer avançar e prosperar. Tenha coragem, porque eu, o Senhor, pego em tuas mãos e lhe digo: retroceda, refaça o projeto, refaça o plano, rasgue as tuas ideias e ande conforme a minha direção, porque a minha direção não tem como dar errado, vai dar certo. Terra sure baracandarahai, entrega o plano, o projeto em minhas mãos e vive conforme o meu querer, conforme a minha direção, conforme a minha vontade, porque vai dar certo. Aleluia. Aleluia. No meio das crises de Jó no meio da prova, da situação, dizendo: por que eu nasci? Por que eu não morri no meio no ventre da madre? Amaldiçoando o dia do seu nascimento, vivendo crises existenciais. Aí Deus brada. Capítulo 38, diz o texto que Deus fala. Diz: ô Jó, tu não conhece, teu entendimento é pequeno. Onde estavas tu quando eu formei a terra, Jó? Quem é que põe limite no mar, Jó? Quem é que sabe o caminho do vento? Sobre o que a terra está firmada, Jó? Jó pequeno, sem conseguir responder, porque o homem é limitado. E Deus dizendo: eu sei trabalhar, Jó. Aleluia. A voz de Deus é maior do que as nossas crises existenciais. Em 1 Reis capítulo 19, Elias estava dentro da caverna, angustiado, dizendo: só tem eu, Jezabel me persegue, só tem eu. Aí no meio da caverna, Elias angustiado, pedindo a morte, as crises existenciais dentro dele, guerras psicológicas, depressivo, temente, angustiado no meio da caverna. Aí Deus vai lá dentro da caverna para falar com Elias. Aí de repente vem um vento forte. Elias olha e diz: Deus não está aqui. Vem um terremoto, Deus não está aqui. Vem fogo, Deus não está aqui. Aí diz o texto: uma voz
mansa e suave. Ei, minha raio, remantrio, rebaracano, revassia. Começa a bradar, Elias se encolhe, se cobre sobre a capa, sai da caverna. Aí Deus pergunta: Elias, o que fazes aqui? Oh glória, porque a voz de Deus é maior do que as nossas crises. Deus está lhe dizendo: eu sei trabalhar nas tuas crises, eu sei trabalhar no meio das tuas guerras. Eu sei trabalhar em meio às lutas que tu enfrenta dentro de você, porque não é sobre a caverna, é sobre como você sai dela. Tu pode até entrar na caverna triste, angustiado, depressivo, achando que não tem jeito, que não tem esperança, que não tem solução. Aí Deus está dizendo: entre, mas eu vou te tirar de lá, porque a minha voz ainda te atrai para fora, a minha voz ainda te traz para fora deste cenário caótico. Escute a minha voz falando contigo: eu não te quero aí. Deus está dizendo para alguém: sai deste quarto. Oh, aleluia. Escute a voz do Senhor lhe dizendo: eu não quero você desse jeito. O que fazes aí? Ei, minha chore mandarácia. Mão na cabeça dizendo: não tem jeito, eu vou me camuflar. O Senhor está te dizendo: eu não quero você aí. Se trancando no quarto, sem querer ver ninguém. E Deus está lhe dizendo: eu não quero você desse jeito. Saia, abrace. Não quer saber de obra, e o Senhor dizendo: eu quero você na minha obra. Te envolve. Terra, chora, mandaraia, querendo enterrar o talento. E Deus está lhe dizendo: eu te dei talentos. Use, pregue, cante, faça o meu querer na terra. Sai desta caverna, porque eu ainda conto com você. Oh, aleluia, conto com você. Glória a Deus. Porque a voz do Senhor é maior do que a voz da tempestade. Tu lembra Jesus com os discípulos no barco, capítulo 8 de Mateus, navegando sobre o mar. De repente sobreveio uma grande tempestade, e o vento começou a soprar. E os discípulos começaram a dizer: vamos morrer, vamos perecer. Jesus levanta, ou melhor, é despertado, e diz para o vento: cala-te. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ó, vento, aqui tu não fala, feche a boca, porque a minha voz é maior do que a sua. E vento, fala. O vento ali emitia mensagens, e as mensagens eram: vai naufragar, vai afundar, vai morrer, ninguém vai escapar. Porque quando os discípulos viram o vento, era: e agora? A gente morre. Era vento batendo nas águas, as águas se agitando, batendo no barco, e aquela tempestade, e o temor, e o medo, e a angústia. E a mensagem que vinha é: vou morrer, vou me acabar, nada vai dar certo, o barco vai afundar. Aí Jesus brada e diz: não vai morrer. Ô tempestade, se acalme. É maia xere bararrácia. Ô vento, se cale. Quem está falando? O dono do vento, o dono do mar. A minha voz é maior do que a voz das tempestades. Jesus está dizendo para alguém: eu estou acalmando a voz da tempestade dentro de você. Essas vozes dizem: você vai morrer, você vai afundar, o barco afunda hoje. Aí Deus está dizendo: eu acalmo a voz da tempestade e brado dentro do teu coração, dizendo: é vida, é vida, é vida. O que eu
aleluia, aleluia, vida, porque nada resistem à voz de Deus. Se ele fala com a enfermidade bate em retirada. Se ele fala com os seres espirituais, obedece. Demônio sai, demônio sai. Enfermidade sai. A enfermidade escuta a voz e sai. A voz do homem não tem autoridade. Porque o homem, para tentar curar alguém de enfermidade, usa métodos que não é condenável, mas às vezes não são eficazes. Mas a voz de Jesus, quando ele fala com a enfermidade, não precisa de bisturi, não precisa de internamento, não, ele simplesmente diz, sai, e a enfermidade escuta a voz do mestre e vai embora, porque a voz dele cura, aleluia. O centurião disse, meu servo precisa só de uma palavra, e o meu servo sarará. Abaracaia choremandácia. Enquanto alguém está aqui nesta tarde, você que está aí nesta tarde dizendo assim, eu só preciso de uma palavra, aí Jesus está liberando essa palavra agora, dizendo, eu estou indo lá. Tu não pode, mas eu posso. Tu não vai, mas eu vou. Tu não consegue, mas eu consigo. Tu é limitado, mas eu não conheço o limite. Eu estou dizendo para a enfermidade, bata em retirada agora. Eita, Deus está dizendo, Deus está falando, Deus está ordenando. Enfermidade no sangue sai. Enfermidade na coluna desapareça. Enfermidade no coração bata em retirada. Enfermidade na mente, na estrutura óssea, bata em retirada agora, porque a voz de Deus está expulsando o mal da tua vida agora. Receba a palavra em nome de Jesus. Tem testemunho sendo gerado nesta tarde, testemunho de cura, de libertação, porque a voz de Deus tem poder. Aleluia. Eu estou encerrando. Oh, aleluia. Como Deus está aqui. Como Deus está aqui. Ei, minha xerebarácia, a sua voz, a sua voz separa as labaredas de fogo. A sua voz faz tremer o deserto. A sua voz faz quebrar o cedro do Líbano. A sua voz tem poder para expulsar enfermidade. Recebe essa palavra. Ele está chegando lá. A sua voz está bradando nesta tarde, dizendo: cura, vida, libertação, saúde. Meu Deus. Como Deus está falando aqui. No brasombrio forgia faiuicha terra ebaya obarakandoreva tike hashuya
Oh, como Deus está falando aqui. Qual é a preocupação? Qual é a interrogação? Qual é a dúvida? Que desespero é esse? Que angústia é essa? Porque tu insistes em me tornar um Deus pequeno? Eu sou um Deus grande. Eu posso fazer todas as coisas. Eu causo o impossível impossível. Aquilo que não tem jeito, eu dou jeito. Porque tu está dizendo que eu não posso mudar a vida do homem. Eu entro, liberto da droga, tiro da cachaça, tiro os vícios, tiro esta vontade de se matar. Eu dou vida na alma, dou vida na mente. Entro com saúde, entro com paz, entro com alegria. Receba, porque o testemunho será grande na vida do teu filho, na vida do teu marido. Alguém dizia: vou morrer, mas a minha voz está dizendo: é vida, é vida, é vida. Meu Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João disse: a voz dele é como o som de uma trombeta. A voz dele é como uma trombeta. E quando eu fui entender isso, eu percebi que trombeta dá comando. O som da trombeta é um som de um comando. Toda vez que uma trombeta toca, está anunciando algo. Está dando comando para algo. Chegada, saída. Aí João disse, Apocalipse capítulo 1, versículo de número, o texto diz assim: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João está dizendo: a sua voz é como voz de trombeta, ou seja, é voz que dá comando. Como Deus está bradando nessa tarde. Voz de comando, tu está entendendo? Meu Deus, se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, abrir o coração onde você está. Algo diferente está acontecendo aí na tua vida hoje. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou bradando com voz de comando, voz de trombeta. Estou destravando o que estava travado. Está entendendo? A minha voz está dando comando, está dizendo: porta se abram. A minha voz está dando comando, dizendo: cura chegue, enfermidade desapareça. A minha voz de trombeta é voz de comando, e eu estou dizendo: alguém vai mandar te chamar. As empresas, os estabelecimentos lembrarão do teu nome, porque a voz de comando está soprando o teu nome no ouvido de alguém. Alguém terá uma vida nova. Adeus vida velha, adeus drogas. Vai para lá, vício, cocaína, crack, maconha, vão desaparecer da vida de alguém. Sabe por quê? A voz de comando está dizendo hoje: a enfermidade, ao vício, saiam, 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 e uma nova vida chega para alguém nesta tarde. Voz de comando. Meu Deus. Voz de comando. E essa voz está dizendo para você hoje aqui: viveu nessa perturbação até hoje, porque a voz do Senhor está ativando gatilhos. A voz do Senhor
está tocando em pessoas agora. A voz do Senhor está falando ao coração e à alma de alguém. E está dizendo para você: um novo tempo, uma nova história, um novo momento. Essas crises não vão voltar. Esse desespero não vai mais tomar conta de você. Essas lágrimas por causa desta angústia estão desaparecendo agora. Um novo tempo. Alguém te via triste e vai te ver sorrindo. Um novo tempo. Alguém estava te vendo por baixo, angustiado, vai te ver cantando, sorrindo, alegre. Um novo tempo. Alguém que te via de um lado para o outro, desesperado, sem ter rumo, sem ter condição, sem ter saída, verá você em lugar de destaque, no lugar que Deus quer. Um novo tempo. A voz de comando de Deus manda lhe dizer que um novo tempo está chegando para a tua vida agora. Tu já esperasse demais, 10 anos, 5 anos, vários dias esperando por este momento, e o Senhor está dizendo: chegou a hora, chegou o tempo, chegou o dia. Voz de comando está liberando aquilo que estava travado. Receba. A voz do Senhor está liberando o que estava travado. Receba. Toma posse do presente, toma posse da providência, toma posse do milagre. Está liberando. Eita, o céu está liberando, o céu está destravando. Receba. Estás para viver um novo tempo. Meu Deus. Porque a voz do Senhor faz isso. Você que está aí do outro lado, que crê que tem um novo tempo de Deus para você, digita aí: eu quero Jesus. O Senhor está lhe convidando hoje para ouvir a sua voz. Noé ouviu a voz de Deus e salvou a ele e a sua família. Abraão ouviu a voz de Deus e dele foi feita uma grande nação. Jacó ouviu a voz de Deus e teve o seu nome mudado. Aleluia. Neemias ouviu a voz de Deus e os muros foram reconstruídos. Moisés ouviu a voz de Deus e libertou o povo do Egito. José ouviu a voz de Deus e foi próspero em terra estranha. Digita: eu quero Jesus. Prefira a voz de Deus em vez da voz da serpente. Já tem uma vida para Jesus. Digita: eu quero Jesus. Porque Jesus está quebrando todos os agrilhões. Já temos 4 vidas para Jesus. Olha Ele falando contigo. Prefira a minha voz. A minha voz é maior do que a voz da serpente. A minha voz é maior do que a voz de Penina. A minha voz é maior do que a voz de Golias. A minha voz é maior do que a voz de Acabe. A minha voz é maior do que a voz de Jezabel. A minha voz é maior do que a voz de Faraó. A minha voz é maior do que a voz de Tobias e Sambalaque. A minha voz é maior do que a voz da depressão. A minha voz é maior do que a voz do pânico. A minha voz é maior do que a voz das fobias. A minha voz é maior do que a voz da angústia. A minha voz é maior do que a voz da dor. Escute a minha voz e tenha vida. Escute a minha voz e tenha paz. Escute a minha voz e cresça na minha presença. Diga: eu quero Jesus.
Eu prefiro a voz do mestre. Eu prefiro a voz do mestre. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e viram alguém desprezar as palavras do mestre. Foram embora. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: e vocês? Não vão me deixar também não? Aí alguém diz: para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Porque a voz dele traz vida. A voz dele, eita, traz vida. Meu Deus, tem tanta gente morta espiritualmente, vivendo nos sepulcros, sem alegria para cantar, sem alegria para pregar, sem vida para ler a palavra, sem vida para buscar a Deus em oração, sem alegria para buscar as coisas do céu. Enquanto isso, as coisas da terra vão enterrando a cada vez mais. Alguém está em sepulcros, tumbas, sem ânimo para nada, mas a voz dele é vida. A voz dele é vida. Tu lembra no capítulo 11 de João, Marta e Maria angustiada, Lázaro morreu. Jesus chega, alguém diz assim: se tivesse chegado antes ele não teria morrido. Aí Jesus disse: onde enterraram, mas já cheira mal. Eita, aí Jesus vai lá no cemitério e diz a palavra, que ele usa a sua voz e diz: Lázaro, Lázaro. Aí o vento, eita, que é responsável de levar as informações, os sons, pega a voz de Jesus e vai levando a informação. Aí a voz de Jesus vai passando entre os sepulcros. Eita, chega no sepulcro de Lázaro, chega na tumba de Lázaro. Aí lá só está o corpo em estado de putrefação. Aí essa voz alcança as dimensões espirituais e vai lá no espírito de Lázaro. Aí conjecturando eu, Lázaro lá, o espírito de Lázaro lá, e de repente ele dizendo: eu tenho que voltar, porque tem uma voz que está me chamando. E que voz é essa? É a voz de Pedro? Não. É a voz de Marta? Não. É a voz de Maria? Não. É a voz de quem? É a voz de Jesus. E a voz de Jesus está me chamando de volta à vida. Está me chamando de volta à vida. Aí de repente, o corpo que estava em estado de putrefação começa a ganhar vida. Ei, nervos atrofiados ganham flexibilidade. Células mortas começam a ganhar vida. Coração parado começa a bater. Sangue que não circulava começa a circular. Massa cefálica, córtex cerebral são restaurados. Memória vem, volta. Eita, oh glória. De repente o morto começa a ganhar vida. Eita, e alguém se espanta dizendo: o que é isso? É a voz dele, porque a voz dele dá vida a quem está morto. Quem recebe a palavra, quem recebe a palavra. Talvez você esteja aí sem vida, sem esperança, sem vontade de orar, sem vontade de pregar, sem vontade de ir para o culto, para a igreja. Mas assim te diz o Senhor: coração vai voltar a bater, sangue vai voltar a circular, espírito vai voltar a viver, porque eu estou te dando vida nesta tarde. Vida nesta tarde. Olha Jesus enchendo a tua boca de alegria.
Olha Jesus enchendo o teu coração de paz. Olha Jesus te colocando de pé no meio desse cenário caótico. Olha Jesus fechando a sepultura. Eita, Jesus está fechando a sepultura. Jesus está fechando a cova e está dizendo: você vai viver. Tu está entendendo? Não é morte, é vida, tarde de livramento. A voz do Senhor está dizendo: eu estou te dando vida, eu estou te dando vida. Canta novamente, prega novamente, me adora novamente, caminha novamente, porque o negócio que eu tenho contigo não é sepultura, o negócio que eu tenho contigo é nações. É nações. Recebe a palavra e receba a vida nesta tarde. Digite: eu quero Jesus. Já temos 4 vidas para Jesus. Já temos 7 vidas para Jesus. Digite: eu quero Jesus. Escute a sua voz, porque hoje um dos meios mais eficazes de Deus falar é através da sua palavra. A palavra é a voz de Deus. Escuta a palavra, e essa palavra produzirá em você vida em nome de Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.